Olá, gente. Boa tarde a todos. Vamos entrando aí, estamos ao vivo em mais um mix de ideias com café. Esperando aí nossa convidada chegar. Sejam todos bem-vindos. Olá, Elaine. Boa tarde, tudo bem? Estamos então começando mais um mix de ideias com café, onde, como eu já tinha falado, vamos chamar aqui nossa convidada para entrar. Conseguiu entrar, Elaine? Deixa eu só ver aqui se já está. Aceitar. Olá, Estamos aqui. Olá! tudo bem? Que bom te ver. Tudo bem também, adorei te ver. Seja bem-vinda. Mais um mix de ideias com café começando aqui com a gente. Mais um ano, né? A gente vem trabalhando um pouco. Seja bem-vinda a ele, que está entrando um monte de gente aí para já começar esse trabalho. Só para quem já não conhece, na verdade, o mix de ideias com café veio. Eu trouxe a ideia já com café em 2018. Sou enfermeira de formação, né? E lá, na verdade, lá em 2018, a gente começou a trabalhar algumas discussões relacionadas à assistência de enfermagem. E diante disso, fizemos um café num shopping aqui em Salvador, discutindo sistematização, discutindo melhorias da assistência, discutindo segurança do paciente, qualidade, gestão, enfim. Diante disso, todo mundo, né, começou uma discussão bem legal assim, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, de como a gente pode fazer para começar a trabalhar essas discussões semanais ou mensais. E aí surgiu o Mix de Ideias com Café, onde a gente trouxe essa ideia, em alguns momentos até por conta da pandemia, né? A gente acabou trazendo, desvirculando um pouco os roteiros, inclusive a temporalidade, mas mais uma vez estamos de volta. E eu trouxe de uma forma diferente agora, não trazendo no mês de maio, que era a proposta quando a gente começava, que é a nossa comemoração da Semana de Enfermagem e Técnica de Enfermagem, né? Mas sim trazendo o mês da mulher. Né? Comemoramos ontem, feliz Dia das Mulheres para todas nós, para a nossa grandiosa Elaine aí. E esse mês a gente vai falar um pouco sobre a importância, o fortalecimento de nós mulheres em todos os ambientes de trabalho, dando direcionamento muito para a liderança feminina, trazendo a Elaine aí, né, farmacêutica, professora da Universidade de Brasília, doutora e mestre pela USP de Ribeirão, onde a gente vai falar um pouco sobre liderança feminina e como lidar com os enfrentamentos diante da nossa categoria profissional nas diversas áreas e por ser feminina, né, e ter que lidar. Elaine, muito obrigada por estar o convite. Mais uma vez, estamos muito discutir com você, né, essas propostas, seja na área de segurança do paciente, na qualidade, e que estamos juntas, né, como mulheres, líderes, gestoras, envolvidas em várias possibilidades do que a gente pode multiplicar os nossos saberes. Então, mais uma vez, muito obrigada e fique à vontade para a gente discutir agora com Eu todo que mundo. agradeço, Ana Karina, né? Agradeço pelo convite, ainda mais para falar sobre esse tema, né? Não sei se vocês estão me ouvindo bem, se a internet está boa. Acho que é um tema que a gente precisa falar, né? 70% da força da saúde é de mulheres, né? Então, por que será que elas só ocupam 25% dos cargos de liderança? Né? Porque será que a gente não tem proporcionalmente isso na liderança? Eu acho que é um tema, sim, a ser discutido e por todos, né? Não é só pelas mulheres. Eu vi que tiveram homens que entraram aqui, né, na live e isso precisa ser discutido por qualquer um, né? Por qualquer um na sociedade. Então, fico muito feliz de estar aqui. Obrigada. Então, Elaine, eu queria, na verdade, já começar a trabalhar assim, um pouco falando sobre a história da presença na liderança feminina, né? Eu vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado quanto o universo hospitalar. A gente vê hoje as diversidades de áreas de categorias direcionadas para áreas administrativas, para a área de ensino e pesquisa, para a área da assistência, né, propriamente dita, não só no processo operacional, mas trabalhando um processo de gestão muito importante. Eu vi, inclusive, achei muito interessante, eu tenho uma amiga, pessoal, daqui a pouco ela deve estar entrando aí, ela hoje é engenheira clínica, né? Ela é formada em engenharia clínica e é chefe da engenharia clínica de um hospital universitário. E o quanto isso, na verdade, foi
desafiador, né, para ela. A gente conversa muito sobre isso, o quanto isso, inclusive, faz um diferencial, porque a gente tem estamos envolvidos nessas áreas, mas assim, é sempre dito e trabalhado muito o lado da engenharia, o lado da manutenção, o lado que é mais masculino, né, masculinizado, como se não tivesse um direcionamento feminino, né? Como é que você vê isso? O que você observa dentro dessas possibilidades para que a gente entenda qual o universo e onde podemos estar liderando com a nossa possibilidade da categoria Eu acho feminina? que começa, Ana Karina, a gente ensinando as nossas crianças, meninos e meninas, né, que a mulher pode estar onde ela quiser. Então, já não causa estranheza quando chega lá na fase adulta e escolhe a profissão, e uma profissão que não tem muitas mulheres, né? Diferente da nossa área, na saúde, né? Enfermagem, farmácia, a gente costuma ver muito mais mulheres em sala. Mas eu tô vendo que minha irmã entrou aqui, olha o que eu trouxe aqui para nossa discussão, um livro que ela me deu. Que é sobre educar crianças feministas e crianças feministas, né? Meninas feministas, né? São crianças que entendam que a mulher tem seu valor independente de onde ela estiver, né? Que não existe só aquela profissão que é para mulher ou é para homem. Nesse livro, a Chimamanda, ela fala sobre quando você fala para uma criança, né? Olha, você não varreu como uma mulher. Né? Isso, peraí, não, você não varreu adequadamente, você não... Aí ela dando um beijo ali, a minha irmã aqui. Você não varreu como deve ser varrido, para deixar limpo. Não é uma atividade exclusiva de mulheres, né? E da mesma forma, o contrário. Então, já não vai causar estranheza, mas daqui a alguns anos a gente vê, né, mulheres em certas posições que hoje parece que não servem para elas. A gente viu, na verdade, assim, o quanto é difícil, é desafiador, né? Essas situações. Eu lembro bem, porque meu marido, particularmente, ele é super presente, faz tudo junto comigo, mas o quanto isso ainda é realmente preconceituoso. Porque a gente lida com essas frases no dia a dia. Eu tenho 2 filhas mulheres, você também, né? E eu falo o tempo inteiro, a gente fala, né, no nosso dia a dia, assim, e eles aprendem no universo dos colegas, na própria academia mesmo, o que a gente deve fazer, como devemos nos comportar, como devemos ser, quais são as atividades masculinas e femininas. Eu lembro muitas vezes, eu dirijo desde os 14 anos, e eu sempre fui muito independente com essas coisas. E aí, quando furava o pneu do meu carro, falava assim, nada, chama seu primo que ele troca. Eu falava, por quê? Né? Por que é uma atividade direcionada ao homem? Né? Por que a gente precisa fazer? Tem a história da força, mas, assim, por que tem que ser essas coisas separadas? Eu acho que é interessante quando você traz isso, Elane, até porque a gente entende um pouco, trazendo de volta para a história da liderança, o quanto esse universo tem desafios avassaladores no nosso país, né? Preconceitos, desvalorizações, falta de representatividade. Eu acho que no dia de ontem, abrir o Instagram e ver o quanto se discutiu sobre isso, e que se a gente voltar no ano passado, nos anos anteriores, se repete o tempo inteiro, né? Desigualdade salarial, que estilo de liderança muitas vezes é feito, né? Vários desafios, até meio corporativo, mas no ambiente corporativo. Como é que você vê isso dentro assim, você, liderança, que já passou pelos hospitais universitários também, já foi gerente, né, da Anvisa, traz aí a sua experiência, inclusive acadêmica, quanto professora, e como é que você vê isso dentro dessa diversidade de ambiente, trabalhando esse exemplo que a gente está discutindo aqui hoje? Liderar nesse mundo machista não é fácil, né? De fato, eu até fiz uns stories aí para a gente ir reconhecendo as pequenas coisas, né, ao longo do processo, que é isso, né? Olha, mas cadê seu filho, né? Você não vai ter, porque como você é uma gestora, como você vai dar conta de tudo, enfim, né? Então já começa por aí. A Ana, a Nutri maravilhosa, a Ana colocando aqui, um beijo. Eu acho que começa a gente entender, nós como mulheres, eu acho que a premissa é que a gente tenha noção do nosso valor. Acho que começa por aí.
Porque você já viu alguma chamada, algum artigo, quando fala a síndrome do impostor? Não existe. Porque eles não têm esse problema. E por que a mulher tem? Por uma questão cultural. Então, assim, eu entendo que começa com a mulher estando ciente do seu valor e tendo conhecimento. É claro, porque independente do gênero, existem pessoas incompetentes, existem pessoas competentes. Agora, o que faz colocar homens incompetentes à frente de cargos para os quais existem mulheres competentes é que está a questão, né? Então, aí é que está. E que a gente precisa discutir, né? Exatamente. Por quê? Porque nós fomos culturalmente ensinadas a questionar o nosso valor o tempo inteiro, a questionar se a gente pode ou não pode se comportar de tal maneira, ou estar em tais lugares, ou se vestir de tal maneira. Então, isso vai fazendo com que a gente tenha a síndrome de impostora. Será que, de fato, eu mereço estar nesse lugar onde eu estou? Né? E isso, eu já escrevi muito sobre isso aqui no Instagram. Aliás, eu resolvi colocar isso comecei a escrever no Instagram porque eu tinha essa dificuldade, né, de me expor e tudo mais, porque justamente oi, Pito! Ai, tão bom, né? A gente vai encontrando os amigos aqui também. Eu tinha dificuldade, por quê? Porque uma mulher, quando ela se expõe, parece que ela vira mesmo vidraça, né? E pode receber muito mais pedras muito mais pedradas, né? Do que se ela se mantiver resguardada. Mas espera aí, por que eu não posso me expor? Né? Exatamente, aqui tem alguém colocando aqui, a professora Mel, né? Falando que quando a mulher tem uma posição... você quer falar? Por favor. Só para te ajudar. A Liana, na verdade, né? Você está falando aí, quando é assertivo, ele é um bom líder. Quando a mulher é assertiva, ela é uma líder agressiva, né? Muito realmente falar nisso. E a Ana está dizendo que ela tem muita síndrome do impostor. Eu vou ler o todo, e depois a gente vai, né, colocando. A professora Mel Espinheira. Oi, Mel, tudo bem? Colocou aqui que quando uma mulher toma uma posição mais assertiva, ela acaba sempre surgindo um comentário como tá de TPM, só pode ser isso, né? E a outra pessoa, a Ana também colocou que tá de TPM, né? E é verdade, a gente tem sempre essas desculpas relacionadas àquilo que a gente está fazendo, que é o melhor, né? E tem sempre a desculpa por ser o lado feminino. E assim, isso faz com que a gente tenha um esforço muito maior para se manter nos lugares. Não foi à toa, né, que a Jacinda Ardern, né, da Nova Zelândia, renunciou, porque ela falou, olha, eu não tenho mais combustível para estar aqui, e eu espero que a minha filha não passe por isso. Então, ela admite que ela, como mãe, não consegue dar conta de toda a situação, né? E isso, para mim, foi um marco muito importante. Por quê? Porque quando a gente é questionado, né? Quando você tem que pesar essas coisas, a mulher sempre está uma berlinda mesmo, de você falar assim, peraí, eu vou dar conta disso tudo, de tudo que eu tenho para fazer, e aí vem a sobrecarga. A gente naturaliza, e isso é outra coisa que eu tenho colocado, mas a gente sempre brinca, né? O homem não consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Por que será? Será que nós temos uma mega habilidade ou nós fomos ensinadas a dar conta de tudo? Então, é uma desconstrução, e é uma desconstrução que eu tenho feito diariamente. Antes de eu estar aqui, eu estava com a minha terapeuta, com a minha psicóloga, porque eu estou desconstruindo isso, né? Eu não tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Eu também tenho o direito de fazer uma coisa de cada vez. Mas vamos lá. Segue aí, porque tem muita coisa para a gente falar. E esse é um ponto, eu vou falar aqui algumas frases colocaram, mas eu acho que é um ponto bem interessante, sabe, Elaine? Porque eu me pergunto isso sempre, assim, esse ponto que você tocou agora traz e reflete
e precisa que todos nós que estamos aqui façamos uma reflexão mesmo. Eu sou extremamente imperativa, né? Então a gente está acostumada mesmo culturalmente em que a mulher é mãe, ela é amiga, ela é dona de casa, ela é trabalhadora, ela tem que estar e lutar pelo lugar dela, ela tem que fazer tudo. Então, assim, a gente tem realmente a necessidade de mostrar sempre mais. E aí a pergunta, né? Será que realmente a gente tem a necessidade de mostrar sempre mais para nós mesmos, porque a gente gosta dessa atividade? Ou será que é porque a gente precisa se sobrepor ao outro na tentativa de mostrar, olha, eu sou mulher e eu posso fazer mais do que você, homem, né? Em que momento isso não está tão inconsciente que a gente vem trabalhando isso no dia a dia? Eu acho que um isso ponto que a gente precisa está adoecendo refletir. a gente, né? Está adoecendo e aí você vai perdendo o espaço de luta. Porque quando a gente vai, não sei se eu estou falando muito alto, tá? Se eu estiver falando muito alto, você me avisa. A gente vai perdendo esse espaço de luta, porque quando você adoece, porque você quis dar conta de tudo, porque você precisava dar conta de tudo, né? Então é por isso que a gente precisa começar a se posicionar, né? Também e a fazer reflexões e fazer algumas imposições, né? E essas imposições podem vir como medidas governamentais, por exemplo, como ontem, né? Ontem várias medidas governamentais foram tomadas pelas mulheres. Por exemplo, uma atleta de alto rendimento perdia a bolsa de atleta quando engravidava. Ela não tinha licença maternidade. E ela não conseguia retomar a carreira de atleta. Por quê? Porque ela precisava provar no ano anterior alguns índices para que ela tivesse direito a essa bolsa novamente. Só que com uma licença maternidade não é possível. Até 2021, professoras como eu eram cobradas, né? No Lattes a gente não tinha nem o espaço para colocar licença maternidade. E éramos cobradas pela produção científica num período de puerpério, de gravidez, enfim, né? Eu só vou concluir assim para a gente até entrar em outros temas, mas é importante que se tenha clareza, a gente falou aqui da TPM, né? Mas que a gente tenha clareza do sistema, né? Do que é o fisiológico das mulheres também. Não é à toa que alguns países têm licença para TPM. Não é porque eles são muito condescendentes ou isso é mimimi. Não, porque já é comprovado cientificamente, isso é ciência. Né? É ciência de que há um desequilíbrio, algumas pessoas passam muito mal, então elas vão deixar de produzir, elas vão ficar mais agressivas, porque elas são mulheres, é o sistema, é o organismo dela. Né? E a gente foi, inclusive, criada para esconder a menstruação. Tem gente que quando eu falo assim, porque não sei o que, menstruação, a pessoa abaixa o olho, fecha o olho. Gente, isso é natural, é da mulher. Todo mês isso acontece. A não ser que ela tenha feito alguma intervenção farmacológica, por exemplo, para não menstruar todo mês. Ou já esteja na menopausa. E é uma mudança de cultura muito grande, né, na verdade, porque a gente mesmo não se aceita, né? Eu acho que essa discussão é uma discussão que, nossa, o quanto isso rende, o quanto a gente precisa, de novo, é uma reflexão, pessoal, está entrando agora, é uma reflexão para que a gente possa, autorreflexão, na verdade, né? Porque, assim, quantas vezes a gente já nos perguntou, por exemplo, essa história dessa discussão aí de licença TPM. Eu ouvi muito das minhas colegas falar assim, vai começar essa palhaçada. Para que você gosta de ter licença TPM? Que isso, gente? O povo tá doido. A gente tem que produzir. É por isso que a mulher não tem lugar não tem lugar no trabalho. É por isso que a gente vai ser sempre discriminada. Tal. Mas, assim, quem sabe e como entender os direitos que temos, né? E como a gente pode, na verdade, se sobrepor a isso, entendendo e multiplicando a cultura daquilo que a gente tem direito como ser humano. E o quanto a gente pode fazer melhor por isso, né? Eu acho que esse é o ponto muito importante. A Ana está falando aqui, Elaine, é algo muito difícil também sermos colocadas como muito novas ou muito velhas para os cargos de gestão. E é verdade, né? A gente não vê isso acontecer, por exemplo, quando você tem um médico de 70 anos ou um gestor de 70 anos entrando em qualquer área para fazer gestão. Né? E quando você vê uma mulher, é a vovozinha.
né? Será que vai dar conta? Tem memória para isso, né? Consegue realmente fazer produção? Será que ela vai fazer aquilo tudo que ela fazia quando ela tinha 20 anos? Tem sempre um processo, né, meio comparativo. A Mel que fomos condicionados a dar conta de tudo, que é o que a gente acabou de falar, né? A Ana está dizendo que com certeza fomos ensinadas a dar conta de tudo e que é algo que positivo. Tá ouvindo? Oi, oi. Voltou. É que outra coisa é o equívoco. E o equívoco tende a ser descartado mais do que o positivo que é executado diariamente, né? Para sermos respeitadas, a gente precisa sempre fazer mais por vezes até conseguirmos. É verdade. Isso é bem importante. Quer colocar alguma coisa sobre Vou isso? começar pela idade, né? Eu vivi isso muito claramente, assim, ainda mais no hospital universitário, né? Em que a gente vive num Olimpo, tem muitos deuses. Agora que eu sou docente, eu posso falar sobre isso. Agora eu tô tranquila. Mas é verdade, né? A gente vive num mundo de egos, num mundo acadêmico, um mundo de egos muito elevados. E dentro de um hospital, normalmente já temos, né, as castas. No hospital universitário, isso é muito mais. Então, quando eu comecei, que eu tinha 20 e poucos, né? Eu escutei, eu disse, nossa, mas quem vai fazer isso? Você? Né? Nem imaginava. Que essa menina está falando de notificar erro? Eu não esqueço disso. E agora, recentemente, eu já tinha passado por alguma experiência de gestão, já alguns anos de experiência, eu escutei que eu era mulher e que eu era muito nova, além de não ser médica, né? Mas isso a gente pula porque, né, nem vale a pena falar. Mas que eu era mulher e muito nova. E que isso impactava para determinado cargo de gestão. Então, assim, e eu dei risada porque, assim, na sequência, ninguém falou assim, você não é docente, né? Porque ainda faltou esse. E você não é docente, né? Agora eu sou. Então, peraí, e agora o que que falta? Né? Então, sempre falta para a mulher. Sempre tem um porém. Eu já passei por uma situação que a gente estava empreendendo, estava discutindo um empreendimento, não sei o quê, que a gente grávida da minha segunda filha. Ele falou assim, vocês não vão dar conta, eu não vou fazer com vocês mais, porque você está grávida. Ponto. Foi essa a conclusão do senhor que disse que não daria para a gente fazer o que a gente queria fazer porque eu estava grávida. Então, eu não estou aqui, assim, eu acho que a gente tem até que tomar esse cuidado para não ficar só nessa lamentando do que está posto, mas é justo o que você falou. Até a própria mulher refletir, fazer a reflexão do porquê estamos assim. E essa história da própria mulher fazer esse tipo de comentário, né, de que é frescura, é aí que está o mal. E é por isso que a gente fala hoje de uma palavrinha que chama sororidade, né? Mas passa aí que a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Eu vi alguns posts que você colocou aqui, na verdade no feed, né, no story, e aí as apresentações, tipo, oi, eu queria falar com o médico, né? Que nada, ela deve ser uma menina que está trabalhando em algum lugar e tal. Esses pontos são importantes, mas eu vou trazer um pouco a história da liderança, até porque a mulher conquistar o seu local de trabalho hoje, como construir isso, né? A gente está falando aqui muito, acho que o ponto principal é literalmente a gente se descobrir, entender. Particularmente, eu adoro comemorar, né? Meu aniversário, por exemplo, em junho, já dizendo aqui para vocês. Então, dia 31 de maio, eu começo a fazer cronologia. Né? A gente, no Dia da Mulher, a gente comemora o Dia da Mulher. Mas a gente precisa, na verdade, fortalecer isso, né? Por que a gente está comemorando? O que a gente está fazendo, na verdade, para se fortalecer quanto mulher no nosso ambiente de trabalho, na luta do dia a dia, entendendo e buscando se inspirando uma nas outras, né? Eu acho que esse é um dos pontos também muito importantes, para que a gente possa trazer
os benefícios daquilo que nos traz no ambiente de trabalho, na liderança, onde quer que eu esteja, e eu posso estar onde quer que eu esteja, né? Eu queria ouvir um pouquinho disso, assim, sabe, Elaine? Quanto à sua experiência, como é que você construiu essa rede, entendendo, trabalhando já desde da sua categoria profissional, que é um ponto que, apesar de você ter tocado aí, eu acho que é bem importante, o quanto isso faz diferença. Eu sou enfermeira, você é farmacêutica, e nas discussões, muitas vezes, dentro do ambiente do trabalho, somos colocadas como mulheres, mas também colocadas em categorias profissionais minimizadas, né? Inclusive enfatizadas mais por sermos mulheres. Como é que você construiu essa rede, onde você buscou inspiração mesmo, para que a gente pudesse chegar onde você chegou hoje? Bom, eu tenho inspirações mesmo, ainda bem, né? E trabalhei com elas, e eu acho que isso faz muita diferença. Mas eu vou falar, porque a minha principal inspiração, eu tive esse privilégio, né? Trabalhar com Clarice Petramalha. E uma coisa que ela me ensinou sempre, né? Primeiro, conhecimento, que eu acho que isso é base para qualquer profissional, né? De novo, a mulher se preparar, estudar e estar tranquila de que fez a sua parte, que estudou, porque muito sobre o assunto. Por que eu tô aqui insegura? Porque eu sou de outra categoria profissional? Não. Aliás, eu entendia muito mais sobre valor em saúde do que eles que estavam ali. Então, essa noção a gente tem que ter, para começar. Você tem que estar segura do seu conhecimento, não importa a sua categoria profissional, não importa se você é mulher ou não. Acabou por aí, né? Segundo, é você trazer as pessoas para perto. E aí vem essa história de uma ajudar a outra, de uma estar com a outra. Você olhar e fazer, quanto mais gente do meu lado, quanto mais pessoas comigo, melhor eu sou. O gestor, ele é um bom gestor quando ele olha para as suas pessoas, para as pessoas que estão com ele. E tem muita mulher que tem preconceito com a mulher que é nova porque pode engravidar, com a mulher que tem filho, e você vai minando pessoas, sonhos de pessoas, e pessoas são muito boas. Eu não esqueço Clarice falando que a gente tinha uma equipe pequena, a gente estava construindo a Conitec, né? A Comissão Nacional de Corporação de Tecnologias no SUS. E aí 5 meninas engravidaram de uma vez só. Era metade da equipe técnica. Aí, sabe o que ela disse? Ela falou, tô feliz. Por quê? Porque se vocês estão transando, quer dizer que vocês estão felizes. Olha, eu não esqueço disso. Porque é isso que o gestor tem que ter, né? E olha, vamos lá, vamos junto. Isso acontece. Vocês são novas, isso vai acontecer. Né? Porque elas tinham acabado de passar no concurso, então elas foram, né? Poxa, agora eu tô tranquila, eu vou engravidar, eu tô nova, né? Enfim, cada uma acabou que fez esse boom. E aí, né? Diferente de ela começar a maltratar essas pessoas, né, a escantear essas mulheres, que isso acontece muito com outras mulheres. Uma mulher na gestão faz isso com outras, sim. Eu já passei por isso também. Então, eu também tenho a experiência inversa de ser assediada por estar grávida, né? Então, essas duas coisas foram me mostrando que norte que eu queria seguir, sabe? De trazer as pessoas para perto. E um líder, ele só chega a esses postos e com reconhecimento, né? Porque uma coisa é chegar ao cargo e ficar no cargo anos. Porque isso você pode conquistar com política, politicagem, né? Você pode conquistar com tantas outras formas, né? Agora, quando você conquista, está onde você quer estar, pelo tempo que você quer estar, e quando você deixa esse lugar, você deixa saudades, isso depende muito de como você trata as pessoas. E não é admissível que as mulheres tratem outras mulheres de forma preconceituosa e de forma assediosa, digamos assim. Ou assediante, não sei como é que fala, gente. Falei errado.
E é importante isso, sabe, Elaine? Porque traz de novo a história da reflexão. Quantas de nós nos colocamos, ficamos tristes, felizes por engravidar, não que nenhuma mulher tenha ficado triste por engravidar, né, no ambiente de trabalho, mas quantas de nós nos perguntamos, meu Deus do céu, o que vai ser de mim agora? Onde eu estou? O que meu chefe vai achar porque eu estou grávida, né? Quantas de nós ouvimos, mesmo nas entrelinhas, não posso contar com você porque você está grávida, não posso contar com você porque é seu período menstrual. Olha, né, enfim, todas essas milhares de frases que com certeza todas nós ouvimos. E esse é o ponto, sabe, gente? Eu acho que a gente precisa, na verdade, refletir internamente. O quanto a gente... Eu tenho situações assim, grávidas, que foram até fora da casinha mesmo, né? Eu perdi meus avós grávida, então eu reanimei eles, enfim, minha mãe infartou, foi algumas coisas bem tristes, outras mais felizes, mas assim, são situações que a gente precisa, a Mel está falando aqui, o medo de ser desligada no retorno da licença, né? O medo, na verdade, de manter o processo de contratação posterior, o medo, inclusive, de ser trocada no local onde você está de trabalho. Porque, inclusive, hoje a gente tem um problema que eu acho que é absurdo, né? Não posso dizer que não é, não vou me permitir. Por que a gente tem que sair da nossa área de trabalho por estar grávida? Tem alguns adendos que eu concordo, no sentido de minimizar riscos, quanto infecção, enfim. Mas, assim, estar fora do ambiente que você gosta, que você produziu, que você pode, né, estar construindo, mantendo a sua construção. Isso, inclusive, trouxe muitos problemas para nós feministas. Por quê? Porque a gente sai do nosso trabalho. Tudo aquilo que estava sendo feito está sendo desconstruído, você está grávida. Então, sai daqui que você não pode continuar aquele trabalho que você estava fazendo. Eu lembro, quando eu fui para o HU lá no Ceará, a gente foi fazer uma avaliação lá de qualidade no hospital, eu peguei 4 Ubers. Dos 4, 3 eram mulheres. Dos 3, 2 eram fisioterapeutas e uma era enfermeira. Me chamou a atenção aquilo, né? Eu perguntei, a gente conversando e tal, ela falando da cidade. Eu falei, você trabalha em quê? Não, eu trabalhava na área de saúde também, né? Porque o quê? Eu sou fisioterapeuta, as duas falaram, né? Mais ou menos as mesmas frases, assim, a enfermeira. E a condução foi porque elas tiveram filho, trabalhavam no hospital. Algumas trabalhavam no hospital privado, outras no público, mas em meio de contratação, e foram demitidas no retorno da licença maternidade, né? Então, assim, e aí, para isso, e não conseguiram, na verdade, voltar ao seu processo de trabalho. Por quê? Porque tinha sempre aquela história, ela é nova, está em período fértil, a possibilidade de engravidar de novo é muito alta, a gente prefere hoje, né, o sexo masculino, porque é mais fácil, porque a gente não vai perder, enfim. E aí vem uma discussão muito... a gente já sabe que é um ciclo muito vicioso aí, né, no nosso dia a dia, que não começa hoje, isso é muito antigo, mas que se repete e vem se repetindo aí ao longo, acho que até mais exposto, né, em alguns momentos que a gente precisa realmente discutir. Esse retorno da licença maternidade, né, esse medo, ele faz inclusive com que a pessoa não viva intensamente a esse período, que é um período tão mágico quanto difícil, né? Porque romantizar puerpério, pelo amor de Deus, né? É muito difícil. E aí, mais difícil ainda para quem está pensando que pode ser desligado, que pode não ter um emprego mais na volta. E a gente vive situações, né? Assim como eu vivi, né? Uma briga, por exemplo, para que o funcionário pudesse acompanhar o filho em consulta, né? Aí a criança tinha que ir sozinha para consulta, porque a mãe não pode acompanhar, né? E não falando só de mãe, porque isso o pai, né, pode acompanhar, deve, mas assim, eu estou colocando aqui como alguém que normalmente está ali naquela situação, que né, a gente tem que ter essa possibilidade. Então, são várias pequenas coisas, isso faz com que a pessoa, mesmo convidada para um cargo de liderança, ela repense, né? Então, agora mesmo, né, transição de governo, enfim, muita gente, não sei o que, né, tal, como é que vai ficar, né? E aí você fica assim, peraí, qual é o momento de vida? A gente acaba tendo que fazer essa avaliação, por quê? Porque dependendo da gestão que você tiver, com quem você for trabalhar, você tem que avaliar se a pessoa vai ter ou não ter compreensão que você tem uma vida, que a sua vida não é só o trabalho. Sim. Isso serve
para qualquer um, para homem e para mulher. Só que aí vem aquele story que eu coloquei, né? O homem que se dedica demais, ele é um herói da família. A mulher é a vilã. A mulher que se dedica demais, ela está abandonando a família. E não também sendo alguém que está lutando pela família, para melhorar a situação da família. Se a gente for falar sobre isso aqui agora, sabe onde eu estou, né? Estou em Macapá, eu sou baiana, soteropolitana, vim para Macapá num desafio de implantação de hospital, e você, essa sua última frase agora fez exatamente o que eu ouvi o tempo inteiro. 2 filhas, marido, enfim. E por que não, né? Tá me construindo o meu prazer profissional mesmo, e as pessoas acham que é uma loucura por ser mulher, por ter... E aí vem a história do abandono. A gente abandona tudo, eles nunca abandonam nada, né? E eu acho que isso é um ponto bem estratégico para a gente estar conversando assim. Uma das minhas perguntas, na verdade, Elaine, só para a gente já chamar aí algumas pessoas para estarem perguntando também, o que você diria hoje, o que você traria, na verdade, como proposta de estratégia para aumentar a liderança feminina? O que você vê? A gente vê vários dificultadores, né, no dia a dia, a gente sabe. Enfim, as empresas botam meio dificultadores, é o que a gente discutiu agora, mas o que você traz como exemplos assim, do que a gente pode levar como exemplo para todo mundo, quanto melhorar as estratégias para aumentar a liderança feminina? Eu vou te falar, Ana Karina, assim, que primeiro, a gente, eu não quero incorrer numa coisa que está acontecendo muito, que é a tal da positividade tóxica, né? Não é simples, você tem que, né, ter ciência do seu poder, você é poderosa, vai, não sei o quê. Não. Né? As mesmas 24 horas também não existe. Né? Porque é uma líder que tem 4 filhos, é outra que tem 3, é a outra que não tem nenhum, que não quer ter, mas que ela mora lá longe, ela tem que pegar 2 ônibus para chegar, ela vai levar 2 horas para chegar no trabalho, ela tem menos 4 horas por dia. Não, independente se ela tem filho, se ela não tem, né? Se ela não quer ter. Então, assim, o que a gente, então não é bom a gente ir para esse lado da positividade tóxica, porque cada uma sabe a sua realidade. Mas eu acho que o que a gente tem que fazer, e isso é urgente, é de fato a gente preparar as mulheres para a liderança, né? E preparar. E aí, quando eu falo desse preparo, eu não estou falando de um preparo técnico, que muitas têm, né? Mas levar, igual assim, a gente vê às vezes em MBA, por exemplo, a turma a maioria é masculina, mesmo que seja para isso, infelizmente, não dá para fazer sem políticas. Não dá. Não dá. Não adianta a gente. Eu já fui da positividade tóxica. Eu já fui dessa vibe de que vambora, vão para cima, tá. Adoeci. Né? Por quê? Porque você tem que dar conta. E você tem que ter, por exemplo, maleabilidade para poder fazer um curso, por exemplo. Você quer fazer um curso de liderança. Você tem que ter uma possibilidade dentro da empresa para fazer isso, né? Dentro do local que você está. Tem que conseguir casar com as outras obrigações que a gente não deixa de ter. Né? Então, as políticas têm que ir mudando. Não dá para ficar esperando também a mudança cultural que a gente está bem vindo, fazendo, né? Que eu espero que as minhas filhas vejam o resultado. Não dá para ficar esperando isso, aí sim, né? Mas a gente tem que casar as coisas, né? É aquilo que a gente estava falando. Poxa, eu quero ser uma atleta de alto rendimento. Eu não tenho patrocínio, eu tenho bolsa. Mas a minha bolsa, ela acaba se eu tiver filho, sabe? Então, ela vai escolher. Isso é justo com a mulher? Ela escolher se continua sendo atleta ou se ela vai ser mãe, né? Então, tem que ter um casamento entre as políticas e o nosso trabalho de mostrar para as mulheres que elas podem estar onde elas quiserem. E para os homens, porque é importante dizer isso. Mulher também dando murro em ponta de faca com uma sociedade machista e misógina, a gente vai continuar com dificuldade de chegar lá, com essa sociedade patriarcal que finge que está tudo bem e promove uma competição desnecessária entre as mulheres, por exemplo.
E eu acho, Elaine, que concordo com você, né? Na verdade, não politicagem, sim políticas que sejam sérias e que tragam discussões possíveis para que a gente possa realmente fazer com que essa implementação aconteça. Eu vi inclusive, né, no dia de ontem, e por diversas vezes a gente tem trabalhado grupos de mulheres em estratégias de discussões que a gente precisa levar realmente para o ambiente político para que isso seja implementado. E esse é o melhor momento, sabe? Eu acho que a gente precisa se fortalecer, né? Aproveitando que estamos em várias, e várias mulheres entraram, que bom que homens também entraram para entender a proposta do processo de discussão, que a gente possa multiplicar isso, inclusive, né? Entendendo que o que a gente está fazendo aqui, na verdade, gente, é dentro do perfil de liderança, mostrando o que é ser líder na neutralidade. E para eu ser líder neutra, independente do meu gênero, eu preciso ser participativa, eu preciso ter conhecimento, eu preciso buscar conhecimento, e eu posso, na verdade, multiplicar isso para os outros. Então, acho que é o que a gente tem que tentar, né, mostrar para todo mundo. E esse é o melhor momento da gente trazer, né, essa estratégia. Depois a gente conversa nos bastidores aí, quem sabe, já começar a remodelar em um propósito de mais um grupo, mas que seja, apesar da palavra que eu usei agora de mais um grupo, mas que seja mais um grupo fortalecedor, para que a gente possa levar as áreas realmente direcionadas a essas discussões e assim Eu fortalecer gosto da essa frase de ideia, né? uma puxa a outra, né? Pelo seguinte, a gente que Perfeito. chegou nesse lugar, né, de liderança, a gente tem que mostrar para as que estão chegando e para as que ali estão já, né, que é possível e criar esse ambiente possível, né, que é aquilo de novo de a gente não ser aquela que vai oprimir uma mulher, né? Não é porque eu cheguei que aí eu ignoro completamente as dificuldades de uma mulher. Eu já vi isso acontecer muito, mas muito, já vivi isso, né? É muito duro, né? Quando você tem uma mulher que não tem empatia pela outra, que não entende, né? O que é ser mulher, né? Numa sociedade, como a sociedade que a gente vive, e na nossa situação. Então, assim, de fato, é isso. Além, né, de estar, de dar o exemplo, de inspirar, a gente tem que abrir espaço para as pessoas que estão chegando. A gente tem que fazer, por exemplo, uma live como essa, né? Tem que colocar o assunto em pauta, tem que colocar as mulheres em evidência para que as outras olhem e falem assim, peraí, eu também posso. Quantas vezes eu ouço, e foi uma das coisas que me fez mais escrever no Instagram e falar das minhas fragilidades, foi porque muitas mulheres me procuravam e achavam que eu, por exemplo, não cozinhava. Não achava que eu não acompanhava uma tarefa das minhas filhas. Porque elas achavam assim, não é possível que ela faz tudo isso sendo mulher, Horas, né? sendo mãe, sendo esposa, né? Cozinhando e chorando. Sim, né? Não é uma vida perfeita a vida da liderança de uma mulher. Não é, né? Então, por isso que eu quis muito me expor, porque me marcou uma pessoa que me mandou uma mensagem, uma coisa, eu mandei um áudio para ela, que ela me fez uma pergunta no Instagram, eu respondi ela com um áudio falando, desculpa, eu tô aqui cozinhando e tal, então eu vou te mandar um áudio. Aí ela falou assim, nossa, você cozinha? Nossa, isso me deu até um... ela falou assim, me deu até acalmou meu coração. Então, assim, a gente tem que falar disso, porque também tem outra coisa que acontece com a liderança, e aí liderança qualquer, homem e mulher, mas eu acho que as mulheres precisam mostrar isso, é que nós somos seres humanos. Nós temos fragilidades, já falei muito sobre isso também. A liderança transformacional, ela só vai acontecer se você for humano. Você só vai transformar o ambiente em que você está e atingir as metas que você quer se você for humano, homem ou mulher, né? Com certeza. Me traz uma reflexão em relação ao que somos e o que podemos ser sempre. O quanto nós, na verdade, não estimulamos as outras, né? Quando eu lembro que, por diversas... Eu não tenho problema nenhum dizer o que eu sou, como eu sou, aonde eu sou, quantas, eu falo mesmo. E eu acho que isso é muito interessante para que a gente possa buscar e estimular, como a gente falou aqui, inspirações. Podemos ser inspirações para outras mulheres, mas o quanto
quanto a gente mesmo fala, a gente, vem ela de novo, né? O quanto a gente mesmo negligencia a outra mulher que está tentando inspirar você, por exemplo, né? Eu, por exemplo, estou vendo aqui a Elaine, que me inspira o tempo inteiro. Lá atrás, quando eu entrei no universitário sobre a questão do vigiósfilo, eu lembro que eu estudei muito sobre vigiósfilo, tema de mestrado, eu falei, o que é isso? Fui lá, ajustar. Então, assim, é ter orgulho de falar da outra, o quanto a gente pode, na verdade, fazer e multiplicar isso para o outro, né? Eu brinco muitas vezes, assim, gente, eu faço academia às 5h30 da manhã, eu acordo para trabalhar, eu tenho filho, eu estou aqui em Macapá agora, né, de trabalho, mas eu falo com as minhas filhas e meu marido todos os dias, a gente tem horários específicos para estarmos juntos, e isso faz parte da nossa rotina. Agora eu estou fazendo a live, mas eu durmo, eu como, eu cozinho, e eu acho que isso é importante que a gente passe para todo mundo. É muito interessante o quanto a gente precisa entender o nosso universo. Acho que essa live, ela me traz uma reflexão de entender que nós temos, sim, possibilidade de assumirmos vários cargos, né, na liderança, seja em que área for, seja no ambiente hospitalar, na área administrativa, na engenharia clínica, como eu falei, né, em qualquer lugar, estarmos em qualquer lugar, mas a gente precisa, na verdade, refletir o que somos, o que queremos, o que podemos ser e o nosso conhecimento entre nós mesmas. Isso é muito importante, assim. Eu me vejo, estou vendo aqui muita gente colocando algumas coisas, o quanto é interessante, o quanto é legal a gente poder, na verdade, trazer as nossas experiências. Hoje de manhã, eu estou aqui, né, na história, a gente está fazendo a admissão de várias pessoas. Dentre as 10 profissionais da equipe de enfermagem que chegou, né, que a gente fez hoje a admissão de enfermagem, um era homem, um era técnico de enfermagem, os outros 9 eram mulheres, né? E aí, na hora da apresentação, eles falaram um monte de coisa, eu fui falando. Aí a gente viu os olhos, assim, que eu falei, sou enfermeira há X anos, eu falei, X, gente, não vou dizer que quanto tempo eu tenho e tal, brincando, mas também me reflete, por que eu não posso dizer quantos anos eu tenho de formada, né? Por que eu tenho, tudo bem que foi uma brincadeira à parte, mas eu sempre falo, eu tenho sim 27 anos de formada, fiz vestibular com 17 anos, cresci, e a gente conta as histórias na necessidade, na proposta, não necessidade, mas na proposta e na intenção de você tentar inspirar outras, né? Para que possam chegar onde eu cheguei hoje. E isso é muito interessante e importante. A gente poder trabalhar eu isso, acho né? que você sendo realista, falando a verdade, né? Eu faço muito isso com os meus alunos, porque tem aluno meu que fala assim, prof, eu imprimi seu currículo e vou seguir a trajetória. Eu falei, não, cada um tem a sua, né? E as pessoas costumam achar que você veio de um berço de ouro, porque agora você tá... Nossa, quando eu cheguei na Anvisa, então, as pessoas, poxa, tá na Anvisa, né? O que é que... Então, assim, não, peraí, né? Hã? Isa, viu? Ouvi isso também. Uma mulher não Pois visa, né? é, e é importante a gente falar assim, não, foi difícil pra caramba, ainda né? Tem dia que eu acordo chorando e vou entrar na reunião enxugando lágrima. É isso. Então, assim, a gente tem que dar para a liderança, as pessoas, não sei, ainda tem aquela coisa de a pessoa da liderança tá lá num pedestal, é muito perfeito, né? E eu sou um reles, ser humano que tem muitas dificuldades, todos temos. Né? Todos temos muitas dificuldades todos os dias, né? A sua saudade da família certamente te faz, às vezes, falar, ai, peraí, deixa eu pegar um ar, vambora, né? Aí eu falando disso, pronto. Mas vamos lá, muda assunto. Mas é isso, né? É igual assim, quando eu estava, ano passado mesmo, eu estava em Verona, no congresso, na Itália, Verona, não sei o que e tal. Todo mundo, nossa, né? Aí eu falei assim, vocês não sabem o tanto que eu chorei de cansaço, sabe? Porque o fuso, embora eu estivesse afastada, tinha o fuso, né? Eu estava 5 horas adiante. Meu telefone tocava meia-noite, 1h da manhã, para falar comigo, porque às vezes as pessoas não estavam sabendo que eu estava fora, né? Que eu não estava aqui no Brasil. E assim, o que as pessoas veem? Veem Verona, os stories lindos com aquelas paisagens maravilhosas, as festas do congresso, mas a dificuldade de você lidar com a saudade da família, né? Com às vezes um filho que passa mal e você já aconteceu, eu estava na Colômbia, minha filha caiu, arrebentou o dente, não sei o que, numa madrugada, foi parar e fazer tomografia, papapá. Eu morri do coração lá, mas eu estava dando a minha primeira palestra no Congresso Mundial.
Então, assim, acontece, nós somos seres humanos e é importante, como aconteceu lá, eu fui super acolhida no congresso, porque eu só chorava, eu queria ir embora, eu queria estar com minha filha. E eu não consegui trocar passagem, porque estava cara demais, eu não queria que o congresso tivesse história. A gente tem que ter essa empatia, então as pessoas lá me acolheram e falaram assim, não, vem cá, o que a gente pode fazer para te ajudar? Todo mundo vinha, olha, vai ficar tudo bem, não sei o quê. Diferente de falar assim, deixa de ser fraca. Você está aqui para dar sua primeira palestra num congresso mundial, você não está vendo a grandeza disso? E é isso que acontece muitas vezes, né? Exatamente. E traz a proposta, o tema que a gente trouxe hoje para discutir com você, né? Enfrentamentos. Liderança feminina, como lidar com os enfrentamentos. A gente lida com os enfrentamentos da viagem, de estar longe dos filhos, né? Do marido, das possibilidades de enfrentar situações, inclusive, com os próprios liderados, enfrentar dificuldades com próprias situações de trabalho. E eu acho que traz aqui muito essa reflexão para todos nós, né, Elaine? Essa live hoje, eu acho que se a gente resumisse em uma palavra, traria a palavra reflexão, reflexão feminina, né? Por quê? Porque é um momento que a gente precisa entender onde estamos, o que ocupamos, o que podemos fazer, quem somos quanto liderança, o que podemos ser, né? E o que a gente pode, na verdade, multiplicar isso para outras pessoas, como somos espelhos, né? Eu acho que isso é bem importante. A Cristina falou que aqui que ela odeia quando falam isso. Isso o que, Cris? Só avisa aí qual foi a parte que a gente falou, que eu já me perdi no que você colocou aí. Mas é importante. Não, que isso que você trouxe agora me fez lembrar de um dado que quando uma mulher lidera e quando um homem lidera, né? Quando o homem lidera, ele fala uma vez. Quando a mulher lidera, ela precisa reafirmar a demanda dela. Porque as pessoas subordinadas, homens e mulheres, não só homens, mulheres também, duvidam daquela demanda. É como se ela estivesse pedindo e ela não estivesse demandando o que é para ser feito. Olha só, né? E de nós mulheres, faz essa autorreflexão. E esse livrinho aqui, ele é muito legal, porque ele traz a seguinte coisa. Para você saber se você está sendo machista, você faz a pergunta invertida. Se fosse com um homem, como seria? E aí você vê se você, mulher, também não está sendo machista. Sim. A Cris complementou aí. Que é o que a gente está falando aqui, né? Muitas vezes a gente não aceita o que a gente está, né? Não, eu vou te colocar o que aconteceu comigo terça-feira. Terça eu fui ao cinema ver Quando Falta o Ar, né? Que é um documentário sobre a pandemia. Depois eu saí com meu marido para jantar. A gente aproveitou que tinha um Vale Night, né? Com alguém, com as crianças, nós saímos para jantar. Aí chegamos no restaurante, tinha um monte de segurança. E Brasília tem dessas, né? Tinha um monte de segurança na entrada, não sei o quê. A gente falou, opa, tem alguém importante aqui. Aí a gente ficou tentando identificar quem era a pessoa importante. Tinham umas pessoas lá fora, né? Umas mesas com homens lá fora, e tinha uma mulher sentada dentro do restaurante onde a gente sentou. Aí, de repente, essa pessoa foi embora, a gente não percebeu quem era, porque estava conversando, não percebeu, mas percebeu os 3 carros, eram 3 carros de segurança lá, a gente falou, nossa, né? Quem seria? Porque a gente não conseguia identificar. Aí o rapaz falou, era aquela mulher que estava sentada ali no canto. Eu olhei pro meu marido na hora e falei assim, tá vendo como eu sou machista? Porque eu, Elaine, fiquei procurando qual homem estava ali, que eu não conhecia. Hora nenhuma eu procurei uma mulher que eu conhecia que fosse importante. Por quê? Esse paradigma, né, Elaine? A gente tem essa, independente da gente discutir, a gente vai discutir várias coisas aqui, mas a gente mesmo já direciona para isso, né? E é isso, é por isso que a gente, assim, tem que fazer essa reflexão sempre, porque às vezes é uma cultura arraigada em todos nós, inclusive nas mulheres. A gente critica a outra. Nossa, mas ela também não quer saber da família. Só, né? Então, assim, é uma crítica atrás da outra, a gente tem que pensar. E se a mulher, por exemplo, mora com os pais, não quer saber dos pais, né? Enfim, ela sempre está negligenciando alguém. Por que ela não pode fazer o que ela quer? Sim, com certeza. Bom, gente, estamos aqui com Elaine Capucci, na verdade, foi um momento maravilhoso. Estamos chegando ao final da nossa live.
Mas, Elaine, eu já vou deixar uma pimentinha aqui bem baiana para a gente já trazer essas discussões. Adorei o nosso bate-papo. Traz, na verdade, a necessidade, aliás, reforça a necessidade de que a gente realmente precisa de momentos como esse, mostrando a importância da liderança feminina, mostrando, na verdade, a importância do lugar, né? Do nosso lugar quanto gênero, em qualquer lugar, né? Como a gente tem falado muito. Eu acho que esse é o melhor momento para a gente discutir, trazendo lives, quem sabe uma discussão mais aberta, onde a gente possa ter, né, pessoas envolvendo, assim, a gente viu que várias pessoas entraram, conversaram, colocaram algumas frases, algumas interrogações, algumas perguntas, mas seria interessante, inclusive, ouvir mulheres, né? Eu acho que a gente pode, Elaine, vamos tentar ajustar alguma coisa nesse sentido, que eu acho que vale bem a pena. É um tema que vai trazer, tem situações bem polêmicas, até porque foi o que a gente colocou aqui o tempo todo. Nós precisamos refletir em que momentos estamos, onde nos encontramos, em que momentos estamos, onde a gente entende como a gente se percebe em relação a isso, como a gente vê o outro, né? Que eu acho que é muito clássico que a gente precisa realmente trabalhar isso, mas também entendendo, gente, que precisamos nos olhar. Eu acho que eu falo muito isso assim. Todo mundo tem espelho em casa? Olha para você, né? O que você é, o que você quer ser, como você quer mostrar para a sociedade, o que você quer mesmo, independente de roupas, independente de profissão, independente daquilo que você quer fazer. A Elaine trouxe o exemplo né, das situações com ela, eu tenho todos os dias, né? O questionamento de por que você está onde, como você fez para chegar a lugar, né? Se eu sou nova, se eu sou mais velha, enfermeira, então, né? Enfermeiras, farmacêuticas, porque na área de saúde, quem está se vendo como médico, médico no sentido masculino e não no sentido feminino, que também tem e sofre, né? Seus preconceitos, é fato, mas quando você não tem essa categoria dentro do hospital, por exemplo, já é um outro desafio. Então, a gente pode trazer aqui, Elaine, várias discussões sobre isso, no sentido de nos fortalecermos. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu queria, na verdade, assim, te agradecer mais uma vez, já deixar de novo, como eu falei, assim, uma pimentinha para a gente discutir isso e, quem sabe, já trazer outras possibilidades. Fica aí a dica já na gravação, né, para quem quiser ver, e deixar você à vontade para suas palavras as finais. Muitíssimo obrigada, amiga, por esse momento. Eu tenho certeza que foi muito rico essa discussão. Já estou saindo daqui com várias reflexões e com certeza várias pessoas também vão estar Eu no quero mesmo sentido. agradecer, né, pelo privilégio de estar retomando com você o projeto, né, que você traz com tanta. Você falou, né, sobre o Mix de Café com Ideias, o quanto você traz ele para as pessoas gratuitamente, né? Eu acho que isso é de uma grandeza enorme, compartilhar conhecimento, né, com as pessoas. Então, eu quero super agradecer por essa oportunidade para falar desse tema que eu tenho estudado muito, né? Eu tenho me dedicado muito até para me conhecer. Eu acho que é isso. A gente precisa se conhecer antes de tudo. O autocuidado é fundamental. Então, se vocês quiserem, depois me escrevam. Tem várias dicas de livros que eu ando lendo, que eu ando estudando. Aqui outro, ó, que também é da Chimamanda, Sejamos Todos Feministas. E tem outros para falar sobre autocompaixão. A mulher tem que ter autocompaixão, tem que entender em que situação ela vive, em que sociedade ela vive nesse momento. Então, tenham autocompaixão e homens que estejam nos ouvindo, por favor, olhem com empatia e entendam minimamente o fisiológico de uma mulher, né? E aí a gente segue, nós não perdemos nosso valor pelo gênero, que tenhamos todos, né? Sejamos boas pessoas, bons gestores, bons líderes, independente do gênero e da nossa categoria profissional. Então, eu te agradeço imensamente, desejo todo o sucesso do mundo aí em Macapá. Conheci o presidente, né? Estive com ele essa semana, então, torcendo para ser cada vez mais sucesso. Obrigada, viu? Obrigada a você, Elaine. Beijo para todos, obrigada pela presença de todo mundo. Adorei as reflexões, vamos Beijo, tchau, conversando. tchau. Beijo, tchau, tchau.